Matemática para Instituto Legados. Olá pessoal, sou o professor João. Nesse canal eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico, principalmente da banca Instituto Legados. Então vamos lá para a nossa resolução. Temos aqui uma questão recente, feita agora no domingo, no município de Bertolinha, Piauí. Então vamos lá. Se Teresa estuda, então Felipe não joga bola. Pode-se concluir que... Rapaz, essa questão aqui eu bati tanta cabeça com essa questão até entender o que essa questão estava querendo, porque assim, a forma como a Legata escreveu realmente foi para transformar essa questão em uma pegadinha. Vamos desenrolar essa questão aqui passo a passo, sem pressa, sem medo, vamos desenrolar. Se Teresa estuda, então Felipe não joga bola. Pode-se concluir que... Uma coisa que eu posso falar, você chega nessa questão e você fala: ah, então aqui eu vou ter que fazer uma conclusão, a inferência. Pior que não. De certa forma sim, mas não vamos pensar dessa forma. Primeiro vamos organizar essa questão em vários passos aqui. Então tenha paciência que a gente vai conseguir desenrolar essa questão, né? Então, sem pressa. Primeiro, se então, aqui a gente está tratando de uma condicional, certo? Então aqui a gente vai ser uma condicional. Outra coisa, se Teresa estuda, a gente vai fazer o seguinte: Teresa estuda é a nossa proposição P. Então, Felipe não joga bola. Felipe não joga bola vai ser a nossa proposição Q. Ótimo. Então vai ser se P, então, se P, então, não Q. Você consegue perceber que essa proposição, a segunda, a proposição Q, ela está tendo não, certo? Aí assim, vamos lá para o problema dessa questão. Se Teresa estuda, então Felipe não joga bola. Pode-se concluir que... Aí eu pergunto para você, você vai tentar concluir o que com essa questão? Se a banca não falou para você, supondo que a proposição P está falsa ou que a proposição Q está falsa, conclua alguma coisa. A banca não fez isso. Então você observa aqui que a banca colocou um problema para você resolver. Por quê? Deu aqui uma proposição de uma condicional e falou: o que você conclui a partir dessa proposição? Você observa que eu ainda não fui ler as alternativas. Então, novamente, tenha paciência que a gente vai desenrolar essa questão. De novo, primeiras informações, né? Aqui a gente tem o condicional, sim, então. Temos a proposição P e a proposição não que. Por quê? Felipe não joga bola. Então a gente tem uma condicional, onde temos a proposição P, Teresa estuda, e a proposição não que, Felipe não joga bola. Aí, de novo, pode-se concluir que... O que a gente vai concluir? Como eu falei para vocês, pessoal, a banca atenta para isso. Pega seu caderno e você anota aí no seu caderno, no seu resumo, quando você for fazer prova de alegatos relacionado a esse tópico de conclusões relacionadas a o conectivo se então, a nossa condicional. Observa, nessa questão, a banca em momento algum, ela falou assim: suponha que a proposição Q ou a proposição P esteja falsa. A partir disso, faça a sua conclusão lógica. Entendeu?
E até no final do vídeo eu vou pensar numa forma para poder mostrar isso para vocês. Como que seria, né? Mas vamos aqui. Pessoal, a banca falou para vocês, se Tereza estuda, então Felipe não joga bola. E pede uma conclusão. Aí eu pergunto, você tem como fazer uma inferência, uma conclusão lógica? Não tem como. Você não tem como. Sabe o que é que tem como você fazer? Que, de certa forma, as bancas, é um consenso das bancas. Quando você tem uma proposição, né, e você quer concluir algo dela, você pode fazer uma reescritura dela, uma reescritura dessas proposições. E essa reescritura, falando aqui em língua portuguesa, né? Mas agora trazendo para aqui a matemática e o raciocínio lógico, quando a gente faz uma reescritura, a gente está falando de equivalências. Então, uma coisa que você pode pensar relacionado a essa proposição, tentar encontrar uma conclusão, é você pensar nas equivalências do conectivo sim então. Eu pergunto para você, quais que são os dois casos, que são apenas dois casos de equivalência do sim então? Quais são esses casos? Vamos desenrolar aqui, ó. Primeiro, essa é a estrutura, vou até mudar aqui a cor da canetinha. Essa é a estrutura da nossa proposição que a gente tem aqui no nosso texto. Maravilha, certo? Que é o seguinte, se P, então não Q. Tranquilo, não acredito que você nesse momento já pegou isso que eu repeti várias vezes. Se não, leia mais uma vez, algumas vezes que vai dar certo. Ó, a gente tem P, se P, então não Q. Essa é a proposição condicional. Observa. Alegados colocou no seu edital que você vai ter que estudar equivalências e contrapositiva. Então, nesse caso aqui, a banca, ela pediu de você, não foi para você fazer uma inferência lógica. Não. O que a banca, se você fosse fazer uma inferência lógica, a banca, ela teria que ter dito para você: "Ah, suponha que a proposição Q seja falsa. Então você pode concluir o quê?" Só que a banca não fez isso. Então, quando a banca não fala para você que uma das proposições está falsa, significa que você vai ter que fazer uma equivalência. Quando ela coloca esse nome bem aqui, ó, conclusão. Ah, você vai concluir o quê? Certo. Então agora vamos para as equivalências do se então. Nesse vídeo eu quero fazer um vídeo mais completo possível para essa questão. E não só para essa. Então, novamente, paciência. Deixa sua curtida, seu comentário, se está gostando desse vídeo. Quer mais vídeos como esse. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e vamos continuar. Aqui é a estrutura da nossa proposição. P, se P, então não Q. Então, qual que seria uma das possíveis equivalências, que são duas? A gente vai ver as duas aqui. Uma equivalência possível seria essa daqui. A primeira possibilidade aqui de equivalência, né? Seria a gente negar a primeira proposição, ou seja, se Tereza estuda, a gente trocaria esse Tereza estuda por Tereza não estuda. Ou, aí aqui a gente colocaria o conectivo ou Felipe não joga bola. E manteria a segunda. O que é isso? A gente está tendo essa primeira proposição e a gente vai fazer uma equivalência dela. A primeira equivalência é trocar o conectivo se então pelo conectivo ou, negar a... Ó, que foi isso que a gente fez. O primeiro passo foi trocar o conectivo se então pelo conectivo ou. Maravilha. A gente fez isso, primeiro passo. O segundo passo é negar a primeira proposição e manter a segunda. Ou seja, você nega P e mantém a forma como está lá a sua proposição Q. Então vamos ver como que ficaria essa frase, né? Ficaria da seguinte maneira. Ficaria Tereza não estuda ou, ó, Tereza não estuda ou Felipe não joga bola. Aqui seria uma possível resposta. Vamos ler as nossas alternativas.
Ó, se, se, se então, se então, se então, se então e se então. Aí eu olho para aqui, você fala, professor, beleza. Você falou que essa questão a gente resolve utilizando equivalências lógicas. Mas eu observei que em todas as minhas alternativas, todas tem o conectivo se então. E agora o que é que eu faço? Pessoal, como falei para vocês, as equivalências lógicas do conectivo se então são duas. Uma é essa que eu mostrei para vocês, inclusive anote que ela é importante, é cobrada sempre. Então é importante que você tenha essa noção. Outro caso que a gente pode encontrar em questões relacionadas à equivalência lógica do conectivo se então, é até um princípio que a gente chama de contrapositiva, que é o que a gente vai conhecer agora. Então aqui a gente tem, vou anotar aqui, o nosso segundo caso de equivalência lógica do conectivo se então, que é o seguinte: respira nesse momento, respira, novamente paciência, que a gente vai conseguir desenrolar essa questão. Sem desespero, não precisa ficar desesperado e correr. Calma, que a gente vai desenrolar. O princípio da contrapositiva, a gente vai fazer o seguinte: vamos trocar as posições de cada uma das proposições. Então a gente vai trocar. Se antes era P, ó, baseado aqui na nossa proposição de referência, que é a estrutura aqui que a gente tem, ó. A gente vai trocar o P e o Q de lugar. Um vai ocupar o lugar do outro. Ou seja, eu coloquei o P, primeiro passo foi isso, a gente troca o lugar das proposições. Então, eu vou pegar minha proposição Q e vou colocar no lugar da proposição P. E assim, cumulativamente, ficando dessa maneira. Aí o segundo passo é negar ambas as proposições. Então você observa que esse que aqui ele estava negando pelo não. Então, quando eu for passar ele para o outro lado, eu vou ter que negar o não. Então, como que eu nego o não? Removendo ele. Então, por isso que essa proposição que, ela fica que. Então, vai ficar se que, então, não P. Por quê? Eu vou trocar essas duas proposições de lugar, uma vai ocupar o lugar da outra, e negar ambas. Se a proposição que, ela tem um não, então como que eu nego o não? Removendo esse não, que ficará da seguinte maneira: Felipe joga bola. Então a minha proposição que ela passa a ser que Felipe joga bola. Se Felipe joga bola, então vamos negar agora o P. O P é Teresa estuda. Como que eu vou negar isso? Eu vou colocar o não aqui. Então vai ficar se Felipe, ó, que agora eu vou mudar a ordem. Agora a ordem vai ser primeiro essa e depois essa proposição. Se Felipe Se Felipe joga bola, agora vamos para a segunda. Então Teresa não estuda. Agora vamos procurar isso nas nossas alternativas. Se Teresa não estuda, então não é nosso gabarito. Aí você me pergunta, professor, só tem esses dois casos de equivalência do sim então? Só existem esses dois casos? Sim. Então, se você vê nas suas alternativas qualquer um que não seja o nosso primeiro caso com o conectivo ou seja, com a disjunção, ou utilizando ali o princípio da contrapositiva, como no exemplo 2, você não marca, você já passa assim um X, ó, não é essa. Vamos lá, se Felipe não joga bola. Não, a gente viu que o Felipe joga bola. Então a gente elimina a nossa alternativa B. Se Felipe não joga bola, rapaz, a gente já disse que o Felipe joga bola. Se Teresa não estuda, beleza, Teresa não estuda, então Felipe não joga bola? Não, a gente não pode concluir isso. A única alternativa que vai satisfazer a nosso gabarito aqui vai ser a nossa letra
é, que vai ser, ó, como falei para vocês, muda a ordem. Então, a primeira era P, agora a primeira passa a ser a proposição Q, sendo ela Felipe joga bola. Se Felipe joga bola, então Teresa não estuda. Então esse é o nosso gabarito, certo? Agora, antes da gente encerrar o vídeo, novamente, se você não deixou seu curtida, seu comentário, deixa aí seu curtida, seu comentário, eu vou explicar para vocês um pouco melhor essa questão da contrapositiva. Geralmente você fala, professor, o que é isso, contrapositiva? A gente encontra muito isso, praticamente vocês que estudam já há um tempo, vocês praticamente vivem isso, essa contrapositiva. Vamos supor que eu tenho aqui uma equação do segundo grau, né? Que é x ao quadrado mais, vamos pensar, 3x igual a 180. Pronto. Aí vamos lá. O que é o princípio da contrapositiva? É você vai manter essa equivalência, ó, vai manter essa equivalência da seguinte maneira. Aí você olha essa parte aqui e você fala, o que é isso, professor? Eu não estou entendendo ainda. Quando eu tenho um sinal de igualdade, eu estou falando que existe uma equivalência. Então, para manter essa equivalência, eu vou ter que utilizar aqui o princípio da contrapositiva. Então, como que eu resolveria como que eu montaria, né, essa equação aqui do segundo grau? Eu colocaria da seguinte maneira: x ao quadrado, ó, x ao quadrado, eu vou apagar aqui um pouco, fazer novamente. Vou fazer uma reescritura, né? Ó, eu vou colocar x ao quadrado mais 3x, e eu vou ter que igualar, eu vou ter que pegar esse meu 180 e passar para o outro lado. Vocês já têm isso prático, vocês fazem isso sempre. Quando eu tenho 180 positivo e eu vou ter que passar ele para o lado contrário do sinal de igualdade, ele passa para o outro lado negando. Então aqui está acontecendo o princípio da contrapositiva. Aqui, ó, era positivo e eu vou passar ele para o outro lado negativo, ficando assim menos 180. Aí a gente já tem esse costume, né? Iguala a zero e vai fazer a equação do segundo grau. Então aqui é o princípio da contrapositiva, é você trocar de lado da igualdade negando ambas as proposições, certo? Nesse caso aqui a gente passou apenas uma, mas porque a equação já estava toda montada, bonitinha, né? Mas vamos supor que tivesse o x do outro lado, 3x do outro lado, a gente fosse passar, se ele tivesse negativo, né? Seria mais ou menos isso. Então, pessoal, deixa aí sua curtida, seu comentário. Sou o professor João e até o nosso próximo vídeo.